Um bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Thaís, eu sou trabalhadora da equipe do Evangelho no Lar da casa. E eu convido a todos para que nessa manhã a gente possa fazer uma breve leitura, falar um pouco sobre um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e para conversar sobre a importância da prática do Evangelho no Lar. Então eu convido a todos para que nós possamos iniciar com a nossa prece. Fechando os nossos olhos, respirando profundamente, elevemos o nosso pensamento a Deus, no sentimento de gratidão, e vamos agradecer nessa manhã. Agradecer pelas nossas vidas, pela nossa encarnação, por todos aqueles que caminham conosco, no plano espiritual, nos auxiliando, nos intuindo, no plano físico, trabalhando conosco, nos auxiliando na nossa evolução. Agradecer por toda a oportunidade de aprendizado, agradecer por tudo que nos é concedido, pelo dia de hoje, pela oportunidade de trabalhar, de aprender e de amar. Que assim seja. A nossa leitura de hoje, ela se encontra no capítulo 8, Bem-aventurados aqueles que têm o puro coração. É o item 11, 12 e 13. Então eu convido a todos que têm o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos acompanhem nessa leitura e que façam depois a leitura da sequência desse trecho. Tá? Hoje eu vou fazer uma leitura do item 11 e nós vamos conversar um pouquinho sobre os outros. Escândalos. Se a vossa mão é um motivo de escândalo, cortai-a. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham os escândalos. Mas ai do homem por quem o escândalo venha. Se alguém escandalizar um desses pequenos que crê em mim, seria melhor para ele que se lhe pendurasse o pescoço uma dessas mós que um asno gira, e que o lançassem ao fundo do mar. Tende muito cuidado em não desprezar nenhum destes pequenos. Eu vos declaro que no céu seus anjos veem sem cessar a face de meu Pai que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou o vosso pé vos é um motivo de escândalo, cortai-o e atirai-o longe de vós. É bem melhor para vós que entrei na vida, não tendo senão um pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançado no fogo eterno. E se vosso olho vos é motivo de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. É melhor para vós que entreis na vida não tendo senão um olho, que terdes os dois e serdes precipitados ao fogo do inferno. Mateus, capítulo 18, versículos de 6 a 11 e capítulo 5, versículos 29 e 30. Nesse item, que está num capítulo que fala do puro coração, Kardec nos traz sobre os escândalos. Num primeiro momento, nos dias de hoje, o que nos vem à cabeça quando nós falamos em escândalo são essas coisas que acontecem, que nos chocam, que nos causam surpresa, escândalos de corrupção, escândalos que tomam proporções, e aí vamos de níveis familiares, nacionais, mundiais. Eu tenho certeza que todos nós aqui, quando falamos a palavra escândalo, nós podemos pensar em escândalos que já aconteceram e que nos chocaram, que nos causaram surpresa. O que Kardec nos traz no decorrer desse texto é que é importante que a gente entenda o que Jesus quis nos trazer com esse ensinamento, pelo significado dessa palavra na época. A palavra escândalo, ela vem do grego escandalo.
E ela tem 3 conotações: armadilha, laço e pedra de tropeço. Uma das frases que Kardec nos traz aqui não é somente mais o que ofende a consciência de outrem, é tudo que resulta dos vícios e das imperfeições dos homens. Toda reação má de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussão. O escândalo, neste caso, é o resultado efetivo do mal moral. Muitas vezes a gente pensa, mas eu nunca fui um motivo de escândalo. Será? O Evangelho, ele fala aos nossos corações. Sempre que nós falamos do Evangelho, que nós lemos o Evangelho, nós estamos lendo e ele está falando aos nossos corações. Quando a gente traz a palavra escândalo para o significado dela na época, e nós pensamos num dos seus significados, por exemplo, como uma armadilha, as armadilhas que os nossos vícios e as nossas imperfeições nos pregam, né? Toda vez que a gente cai nessas armadilhas que eles nos causam, da raiva, da ansiedade, do medo, né? Do ódio. E aí vem o laço. Por que o laço, né? Por que seria o laço? Toda vez, como Kardec nos traz, né, toda reação má de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussão. A lei divina, né, nos diz que nós criamos um débito quando nós agimos com uma má conduta com o outro. Um débito que deverá ser reparado, que necessita de reparação. E aí vem a pedra de tropeço, né? Toda vez, Deus, ele é um Pai amoroso, que Ele quer que nós retornemos sempre para o caminho do bem, o caminho das leis dEle. Então, toda vez que nós desviamos do caminho, toda vez que nós tropeçamos, é necessária a nossa reparação. E aqui nesse trecho, Jesus nos diz que se a vossa mão ou o vosso pé for motivo de escândalo, cortai-a e atirai-a para longe de vós. Então, é necessário que o escândalo venha no sentido de que vivemos num lugar onde temos vícios, temos imperfeições. E muitas vezes é necessário que alguma coisa aconteça para que nós possamos nos dar conta. Mas será necessário a reparação. Então, ai por quem o escândalo venha. Mas a gente tem a opção de cortar e atirar para longe de vós, que é o que Jesus nos diz aqui. A renovação pelo amor, né? Porque o amor cobre a multidão de pecados. Então a gente tem essa oportunidade de olhar para as questões, de olhar para tudo que nos chega e fazer diferente, né? Lançar para longe de nós. E esse é um convite. Quando a gente fala da prática do Evangelho no lar, tomar conhecimento dessas palavras, desse entendimento, né, num momento. E aí, eu vou trazer para a prática isso, porque quando a gente fala que o Evangelho, ele fala o coração de cada um de nós, a prática do Evangelho no lar, que é esse momento de comunhão com a nossa família espiritual, com a nossa família física, né? E eu falo família espiritual porque muitas vezes a gente faz o Evangelho no lar fisicamente sozinhos e nós estamos sempre muito bem acompanhados por todos aqueles que estão ali para nos auxiliar e que nos amam. A prática do Evangelho no lar é esse momento de comunhão, né? Um momento onde a gente consegue interiorizar e descobrir o que é que eu preciso cortar. O que me seria motivo de escândalo? Quando que eu entro em desavenças? Quando que eu tenho pensamentos ruins, pensamentos de raiva, pensamentos de que não vão dar certo? Porque aqui é com ou sem repercussão externa. Porque muitas vezes as pessoas não estão vendo, mas a gente está sentindo. E isso nos é uma pedra de tropeço.
E isso é uma armadilha que nos tranca, que nos segura na nossa encarnação e que nós vamos ter que aprender e nós vamos ter que reparar. E esse momento do Evangelho no Lar é um momento de cuidado da espiritualidade conosco, porque nós somos auxiliados a olhar para essas coisas. É um momento onde a gente coloca uma água para fluidificar, onde vai ser colocado o remédio que nós precisamos. É uma ferramenta de auxílio. E aí, pensando, né, no escândalo, nas armadilhas, me veio de falar a respeito de que o Evangelho no Lar, ele é um momento de renovação, onde o amor cobre a multidão de pecados. Ele não é um momento de lavar roupa suja, ele não é um momento onde eu vou olhar para o outro e vou apontar as questões do outro. Ele é um momento onde eu olho para os meus escândalos, né? Para as minhas pedras de tropeço. E eu consigo olhar para o outro de uma forma mais amorosa. E que cada um faça isso, né? Então, falar da prática do Evangelho no Lar é sempre trazer para os nossos corações esse Pai, esse Deus amoroso, esse Deus que quer que a gente retorne sempre para o caminho dele, né? Como a gente faz com o filho. Quando a gente vê um filho desviando, ou a gente vê um filho tropeçando, a gente quer que ele levante e que ele volte para o caminho e siga no caminho dele, né? Então, que a gente possa olhar mais para os nossos pequenos escândalos, todas as vezes que temos um resultado negativo, né? Que temos sentimentos negativos, que temos ações negativas. Tudo isso entra dentro dessa parte, né, do escândalo. Mas que é possível que a gente olhe para ele, entenda que foi necessário que ele viesse, para que nós, já que nós praticamos, né, que foi necessário que ele viesse, para que nós possamos olhar. E que, a partir daí, a gente consiga fazer diferente. Mas se eu já identifiquei, então que eu comece a olhar para isso e faça diferente. E esse é o nosso convite, né? É o convite para a prática desse evangelho de amor. É um convite para que a gente comece a cada vez mais a tomar conhecimento. E como é importante a gente conseguir olhar lá para a época de Jesus e entender o que ele quis dizer com cada coisa, com cada passagem, porque nada está ali por acaso, nenhum local, nenhuma palavra, né? Esse ser que veio para nos auxiliar, ele nos trouxe tanto entendimento, ele nos trouxe tanto aprendizado, coisas que hoje são muito mais fáceis da gente tomar conhecimento, porque hoje a gente consegue. E a gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é uma ferramenta excepcional nisso, porque Kardec, junto com toda a pleiade de espíritos, nos traz esse entendimento, nos traz essa noção, por exemplo, no que diz respeito à palavra escândalo, para que a gente não pense só na conotação dos nossos dias atuais, mas a gente traga para o momento, para o que Jesus quis dizer naquele momento, né? Naquele contexto. Então, esse é um convite para a prática do Evangelho no Lar, para que nós possamos tomar mais conhecimento e fazer a nossa renovação pelo amor, que é o que o Evangelho nos propõe. Então eu convido a todos para que nós possamos encerrar com a nossa prece, agradecendo a Deus, ao nosso querido Mestre Jesus, por tudo que nos deixaste de ensinamentos. E agradecendo por continuar conosco, porque nós sabemos que Tu continua conosco, Jesus. E Te pedimos, nessa manhã, que nos auxilie no dia de hoje, que nos auxilie nos próximos dias, na nossa renovação. Que nos auxilie para que nós possamos melhorar cada dia mais, para que nós possamos retornar ao caminho das leis, ao caminho que o nosso Pai tão amoroso
quer para nós. Pedimos aos nossos mentores, a toda a equipe que nos auxilia nos nossos evangelhos no lar, que nos intuam, para que possamos perceber tudo aquilo que precisamos trabalhar, mas que possamos, a cada dia mais, amar. Que assim seja.